Sabe o que é mais lindo? É que chega uma hora que você não consegue mais conter o chamado que Deus te deu. Chegou uma hora que você não consegue mais esconder a promessa que Deus te fez. Ele começa a usar pessoas de forma pública. Nunca. É isso que eu te digo, vou te usar. Ai, Senhor, misericórdia, agora a irmã Filomena viu. E daí? Escute, o chamado está dentro de algumas pessoas chorando igual um bebê, gritando igual um bebê, querendo vir à evidência. Não é hora mais de esconder. Deus tem pressa em te usar. Deus vai te levantar de forma extraordinária. Deus vai usar você como você nunca imaginou que Ele pudesse fazê-lo. Eu quero falar com o tema: não existe impossível para quem tem promessa. Não existe impossível para quem tem promessa. Ora, Moisés não nasce por acaso. Aliás, ninguém nasce por acaso. Isso quer dizer que você não é resultado de acaso. Você é projeto de Deus. Eu quero que você diga isso. Eu sou o projeto de Deus. Você crê nisso de verdade? Moisés se torna o maior líder que o povo de Israel pôde ter. Aliás, o fato de Deus escondê-lo depois que ele morre é justamente para que ele não seja idolatrado. Eu fui no túmulo de Davi, eu, pastor Jair, pastor Paulo Mazarém, e tinha uma fila de judeus que entram lá, ficam declarando os salmos de Davi, orando a Deus, lembrando de tudo aquilo que Davi viveu e escreveu. Imagine você se tivesse um túmulo para Moisés, o que seria? Se torna um referencial, um ícone para a nação. Mas sabe o que eu aprendo quando olho para o nascimento de Moisés? Que Deus usa processos para conduzir a gente até o cumprimento da promessa. Eu vou repetir. Deus usa processos para conduzir a gente até o cumprimento da promessa. E por quê, pastor? Ora, Moisés só se torna filho da filha de Faraó porque sua mãe colocou ele num cesto. Ele só é colocado na posição de filho da filha de Faraó porque sua mãe o colocou num cesto. Moisés só foi colocado num cesto porque sua mãe não pôde mais escondê-lo. Veja só, Moisés só não pode continuar na casa de seu pai porque Faraó mandou matar todos os meninos recém-nascidos. Os meninos recém-nascidos eram mortos por ordem de Faraó porque os hebreus multiplicavam. Assustadoramente multiplicavam, e Faraó temia esse crescimento. Daqui um pouquinho os egípcios serão minoria no próprio Egito, e Israel, os hebreus, vão tomar conta de tudo. Então a gente tem que dar um jeito de escravizar eles e de matar os meninos quando nascem, porque assim a gente controla. Então veja, Deus sempre no meio do caos vai conduzir as coisas para que líderes sejam levantados por Ele, a fim de fazerem a diferença na própria geração, levantando um povo que é remanescente, que é comprometido e que tem promessa. Eu quero que você repita isso e diga:
o melhor tempo da minha vida está chegando. Muito embora o processo é desafiador. Essa é a minha fé. Essa é a minha mentalidade. Escute o que eu vou dizer a você e anote no seu coração. Você não sabe, mas Deus está dirigindo tudo. Eu disse que Deus está conduzindo a tua vida. Você não sabe. Escute, não olhe para o dia de hoje pensando que é o fim, porque não é. O dia de hoje é só parte da trajetória. Eu disse que o dia de hoje é só parte da trajetória. É fácil fugir do processo, mas Deus é contigo, e nesse processo Ele não te abandona. Pode até parecer que Deus te esqueceu. A Bíblia diz que não dormitará o guarda de Israel. Deus não está dormindo. Deus está agindo. Até mesmo quando você está dormindo, Deus está fazendo algo por você. Até mesmo quando você está perdido, Deus usa o seu estar perdido para no final te fazer bem. Então escute o que eu vou dizer: vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Espera, confia, porque vai dar tudo certo. E eu anotei aqui algumas coisas que eu quero compartilhar com você. Primeiro, a promessa não pode ser escondida. A promessa não pode ser escondida. 300 e poucos anos se passam, e o que era alegria para o povo de Israel, sendo recebido com honraria no Egito, agora é vergonha, frustração e escravidão. Porque assim, quando você chega, às vezes fazem festa, mas depois de um tempo começam a te perseguir, e depois de um tempo querem te escravizar. É triste, mas essa é a realidade do mundo. O fato é que depois de 300 e poucos anos, nós vamos encontrar uma mulher chamada Joquebede. Oh, Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Nós vamos encontrar Joquebede. E Joquebede, ela tem um filho, e o filho é formoso. E a Bíblia diz que ela olha e diz: como é que eu vou permitir que joguem meu filho no rio? Como é que eu vou matar o meu próprio filho? Então ela esconde. Existem comentaristas que dizem que esse esconder se tornou uma prática comum. Muitos faziam isso. Só que você sabe como é que criança, você não consegue dizer não chore, fica quietinho. Bebê chora, e a Sara chorava. Meu despertador das 2, das 3, das 4, das 5, das 6 e das 7 chorava, que era uma maravilha. A pastora Vitória ficava com os olhos desse tamanho, não dormia direito, tinha que mamar, e ficava perto da gente, aí dormia. É bebê, criança. O texto diz que ela, Joquebede, esconde, mas chega uma hora que é impossível esconder. É assim na vida da gente. Moisés, escute o que eu vou dizer, era resposta de Deus para uma situação difícil.
Moisés era a resposta de Deus para que aquele povo deixasse de ser escravo para ser livre. E Joquebede tentava escondê-lo. O texto diz: não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo. Chegou uma hora que não tinha como esconder mais. Quando eu penso em Moisés, eu penso na promessa de Deus para a nação de Israel. Porque Deus disse um dia que aquele povo iria para o Egito e que sofreria lá, e que o Senhor levantaria um libertador para os tirar de lá. Então Moisés era o quê? Promessa de Deus. Quem era Moisés senão alguém chamado de Deus? E aí eu quero aqui aplicar isso a você. Tem muita gente que, porque pode sofrer inveja, esconde a promessa, esconde o chamado. Tem gente dizendo: quer saber, eu tenho promessa, Deus vai me usar, eu tenho unção, Deus vai me usar, eu tenho chamado, Deus vai me usar, mas por enquanto vou ficar no meu cantinho, porque afinal de contas tem muito invejoso por aí. Quem tem medo de inveja não faz nada, a não ser ficar coçando a cabeça, a não ser ficar vendo o bonde passar, a não ser perdendo oportunidade, deixando de cumprir o chamado. Sabe o que é mais lindo? É que chega uma hora que você não consegue mais conter o chamado que Deus te deu. Chegou uma hora que você não consegue mais esconder a promessa que Deus te fez. Ele começa a usar pessoas de forma pública. Nunca. É isso que eu te digo, vou te usar. Ai, Senhor, misericórdia, agora a irmã Filomena viu. Pum. E daí? E daí? Escute. O chamado está dentro de algumas pessoas chorando igual um bebê, gritando igual um bebê, querendo vir à evidência. Não é hora mais de esconder. Deus tem pressa em te usar. Deus vai te levantar de forma extraordinária. Deus vai usar você como você nunca imaginou que Ele pudesse fazê-lo. Você não vai conseguir esconder mais o que Deus sonhou para você. Diga amém. Diga: Deus vai me usar. Mas também Moisés pode ser um filho seu, que Deus tem um propósito na vida dele, mas você fica segurando, querendo conduzir do teu jeito. Eu fico pensando em como Deus conduziu a minha vida. Não foi do jeito que meu pai queria. Eu fui um filho exemplar até um ponto. Depois eu me tornei alguém que o meu pai olhou para pastores e disse: eu não aguento mais meu filho, dá um jeito nele, me ajuda, chorando. Meu pai não chorava, mas eu me tornei uma bençãozinha. Pensa na tribulação gospel que eu era. Aí eu tive um encontro com Jesus numa outra igreja, porque na igreja do meu pai eu achava que todo mundo tinha inveja de mim, todo mundo não gostava de mim, todo mundo me rejeitava, eu era vergonha para o meu pai. Então eu fui para outra igreja, numa outra cidade, lá eu tive encontro com Jesus. Aí a minha cabeça abriu, porque se eu fosse aquele filho exemplar, talvez hoje eu estava de terno e gravata dizendo: você, minha irmã que usa brinco, Jezabela. A minha cabeça seria essa, porque eu era. As primeiras mensagens que eu preguei, eu disse: Josué, quando bradou com o povo de Israel ao redor de Jericó, só caíram as muralhas, porque Josué não tinha TV em casa. Ai,
Eu tinha a unção da anta mesmo para um negócio desse. Só falando assim para você entender. Às vezes sai do jeito que você está esperando. Se você tem alguém da sua família, não fique tentando manipular nem conduzir ele. Fica tranquilo. Coloca na mão de Deus. Diga amém. Segundo, nem sempre a estratégia faz sentido. Nem sempre a estratégia faz sentido. Olha a parte B do versículo 3 do capítulo 2. Tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Escute o que eu vou dizer. Joquebede não tinha uma chance, mas ela tinha fé. Tem gente dizendo: pastor, eu só preciso de uma chance. Não, você precisa de fé. Porque fé ultrapassa uma chance. Fé não abre para você uma porta para você ter uma chance. Fé faz o milagre acontecer. Diga: a estratégia correta vai fazer a diferença. Ela improvisa com os recursos que tinha. Ela confia que Deus podia fazer o sobrenatural acontecer. Joquebede, ela acredita que Deus pode cuidar do que agora ela não pode mais cuidar. O problema é que tem muita gente tentando cuidar do que não pode mais cuidar e impedindo Deus de trabalhar. Mas é o meu filho, Senhor. Ele já foi teu servo. Põe na mão de Deus. Se você não tem mais nas suas mãos o alcance para cuidar dele, confia. Você não pode mais cuidar, mas Deus cuida. Eu aprendo com isso que muitas vezes as coisas saem do nosso controle, mas jamais irão sair do controle do eterno. Moisés, quando ela coloca naquela estratégia, Moisés sai do alcance da sua mão, mas Deus põe a mão sobre Moisés. E eu vou dizer uma coisa: você pode ser a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, o melhor líder do mundo, o melhor patrão do mundo, você pode ser o mais sábio do mundo, mas escute, você nunca será melhor do que Deus. Então fique em paz, confia que Ele faz. Terceiro, a estratégia do inimigo será frustrada. Eu disse que a estratégia do inimigo será frustrada. Isto significa dizer que a estratégia que Deus vai te dar vai frustrar a estratégia do inimigo. O inimigo faz uma estratégia e diz: agora eu quero ver. Aí Deus te dá uma estratégia. Eu cansei de ver isso acontecendo na minha vida. O inimigo faz uma estratégia e diz: agora arrebento com ela, arrebento com ele, agora arrebento com essa família, agora arrebento com esse casamento, agora arrebento com essa pessoa, arrebento com esse ministério, arrebento com esse chamado. E aí Deus te dá uma estratégia. Porque escute, a gente não vence as nossas guerras com outra coisa a não ser com oração. Você ora e Deus entra com os dois pés. E quando Deus entra, acabou a conversa, meu irmão. Não tem inferno que resista, diga amém. Diga: a estratégia do inimigo será frustrada.
É sempre assim na vida de quem tem promessa. Só observa. Observe quem tem promessa, você vai ver. E por que o senhor diz isso, pastor? Perceba Êxodo 1 e 22. Êxodo 1 e 22 diz assim, ó: então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Por que o senhor diz que a estratégia do inimigo será frustrada? Porque Joquebede faz o que Faraó mandou fazer. Só que o propósito de Faraó era matar os bebês. Tem gente que quando recebe uma ordem do capeta diz: agora já era. Meu irmão, para de conversa. É só você pensar na estratégia correta. O inimigo está pensando que você vai fazer do jeito dele, mas você é filho de Deus, tem promessa, tem chamado, é escolhido do Senhor. Então Deus vai te dar uma estratégia. E na estratégia que Deus vai te dar, Ele vai proteger aquilo que é teu. Eu disse que Deus vai proteger aquilo que é teu. Joquebede faz como Faraó havia dito, porém a estratégia de Joquebede frustra a estratégia de Faraó. Se era para Moisés morrer, Moisés não morre. Capítulo 2, versículo 4 a 6. A irmã do menino ficou de longe para observar o que havia de acontecer. Desceu a filha de Faraó para banhar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vindo ela o cesto, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Que coisa tremenda. Faraó Faraó queria que as crianças, os meninos morressem, mas de repente ele está ganhando um neto. Sabe por quê? Porque o diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Faz o projeto, mas quem assina e diz autoriza ou não é Deus. E quando Deus autoriza contra você é só para te provar, porque no final Ele te dá a vitória dobrada. Então escute o que eu vou dizer. Você precisa confiar em Deus. Esta frase, confie em Deus, não é para ser apenas uma frase bonita, linda. Uau, que legal, eu confio em Deus. Confiamos no Senhor. Não, isso tem que ser parte de quem você é, tem que ser parte da sua vida. Eu estou olhando para a gente aqui que vai viver milagres da parte do Senhor. Oh meu Deus, eu creio nisso. E aí eu quero concluir dizendo: o impossível acontece quando você confia em Deus. Eu quero que você declare isso, diga: o impossível acontece quando eu confio em Deus. Olha só o versículo 7 a 9 do capítulo 2. Então disse a irmã de Moisés, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. O próximo versículo já diz Moisés sendo grande. Ai, que coisa linda. A estratégia de Faraó era matar o menino.
A estratégia de Joquebede frustra a estratégia de Faraó. Faz Faraó ser avô dele e ainda pagar salário para ela criar o próprio filho. Pastor, querem me destruir. Pastor, querem acabar comigo. Pastor, o que vai ser de mim? Alguém ora por mim, que eu não aguento mais. Eu estou desesperado. Eu não aguento mais. Escute o que eu vou falar para você. Esse problema é a maior bênção da sua vida. Pastor, como é que vão ficar as coisas? O senhor não está vendo? O que vai ser do nosso país? O que vai ser? Ai, irmão, o que vai ser? Se prepara para ver. O diabo faz a panela, mas não faz a tampa. Ele tenta, inventa, mas no final, quem dá a sentença é o Senhor dos exércitos. No final, quem se levanta é Jeová. Quem tem o cetro de justiça é o Senhor. A Bíblia não diz está no muro, mas vale a pena falar. Quem ri por último ri melhor. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós olhamos para os problemas e pensamos que os problemas estão definindo o final da nossa trajetória. Quando a gente olha para o céu, ouve a voz de Deus, entende que Deus está neste processo, a gente confia e começa a ver saída onde não tem porta. Sabe por quê? Ele coloca caminhos no ermo, Ele coloca caminhos no deserto, Ele abre porta onde não há. O escape é Ele que dá. Escute, a promessa de Deus sobre a sua vida não será frustrada. Fique de pé em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida agora.